Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre No Horizonte à Terra, livro de estreia de Daniele Souza, e esse vídeo é um publi editorial. A Daniele é uma autora de Natal, ela é historiadora e mediadora no Leia Mulheres, lá na cidade dela. Ela já publicou em algumas outras coletâneas, como a do Leia Mulheres, por exemplo, onde eu também publiquei. E esse livro de estreia dela, que vem com 4 contos, está saindo pela editora Escaleiras, lá da Paraíba. São 4 contos mais longos e eles giram em torno do tema da morte, da finitude. Em alguns contos, a morte é uma espécie de pano de fundo que ajuda os personagens a pensar na sua própria condição existencial. Em outros, ela aparece meio que como um risco mesmo, né? Como um sinal meio silencioso, porém próximo da precariedade da vida. O livro está num projeto de financiamento do Catarse, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, por isso eu não estou com ele aqui físico, mas a capa dele é muito bonita, se eu ainda não coloquei aqui do lado, eu vou colocar para vocês verem, eu gostei bastante da arte. E eu vou comentar um pouquinho cada conto com vocês. O primeiro conto, que chama Baboquivari, narra uma travessia na fronteira do México. Então você tem esses imigrantes ilegais tentando chegar aos Estados Unidos pelo México. Eu fiquei impressionada porque a Daniele consegue construir esse conto com uma riqueza. E eu me senti lá. Eu nunca fui ao México, nunca cheguei nem perto da fronteira do México. Mas ele é angustiante, mas assim, ela consegue unir uma certa secura de estilo. Ela faz um uso muito interessante das elipses e ela faz isso em todos os contos. Mas ela tem essa coisa de ir se aproximando de certas cenas, ir se aproximando, e nos trazendo, assim, alguns detalhes específicos, fazendo algumas descrições que são sempre muito originais ou inusitadas, que mostram, assim, um olhar bastante cuidadoso. E eu acho que isso foi muito importante nesse conto em especial, porque eu não conhecia aquela geografia, né? E ela vai mostrando assim toda a angústia dessa travessia. E ela faz um jogo interessantíssimo. É uma coisa meio borgiana, assim, a louca que só fala de Borges, mete Borges em tudo quanto é resenha. Mas é pelo seguinte, essa travessia que é super árida, perigosa, cansativa, dolorosa, ela vai ganhando contornos de uma espécie de jornada espiritual, em especial porque eles passam por lugares, por montanhas associadas a cultos antigos. E existe um labirinto subterrâneo, assim, e isso é, gente, quem leu Borges sabe que isso é muito borgiano, né? Então, assim, parece um rito de iniciação mesmo o que eles estão fazendo. Então ela consegue criar essa tensão que até pelo excesso de calor e de cansaço, os personagens vão entrando numa espécie de delírio, em especial o personagem principal, que é o Hermínio, e a coisa vai ganhando esse contorno de vida e morte, assim, sabe? Eu achei maravilhoso, assim, é uma construção muito boa que ela faz e muito angustiante desse processo. Vou ler um trechinho. Hermínio tem certeza de que ali todas as histórias são as mesmas histórias se repetindo. Um sonho, um amigo de um amigo, um parente que conseguiu, um lugar para dormir temporariamente, 8 ou 9 horas em cima do próprio corpo para limpar alguma coisa. E você? Salt Lake. Mas ali não se pode conversar demais, porque 2 ou 3 palavras já tiram as forças de prosseguir. A boca resseca, a garganta arde. Mas não tem dúvida de que, em outra situação, pararia e admiraria o sol, nascendo no meio do deserto, pulando para fora das montanhas, colorindo em impossíveis tons de laranja a areia e as pedras. Pena não ter tempo para aquilo, porque segue a procissão em uma fila meio torta, meio tensa. As pernas doem e o corpo dobra de cansaço nessa caminhada que já dura mais de 5 horas. O conto seguinte foi um conto que eu amei, chama Antônia, e é Antônia vírgula, em grande medida porque existe uma troca de cartas, e você tem então essa mulher mandando cartas para sua filha, a gente não sabe muito sobre ela, parece que ela está tentando um recomeço, e ela vai embora de casa, ela deixa a filha com o pai, essa filha não é tão pequena, ela é jovem, assim, uma jovem adulta, parece. E a filha não entende muito as cartas que a mãe manda, né? E a gente sempre fica pensando se a mãe agora finalmente tem a oportunidade de falar. A gente não sabe se foi uma mulher que foi silenciada, o que aconteceu com ela. Mas
A mãe começa a fazer reflexões sobre a vida a partir de uma visita que ela faz ao cemitério da Recoleta. Esse sim é um lugar que eu fui, um lugar que eu conheço e que eu fotografei pra caramba quando eu fui, porque eu sou dessas, gosto desse tipo de turismo. Então a mãe começa a mandar essas cartas e esses postais sobre esses jazigos e a história dessas pessoas. E a filha não entende muito bem porque a filha não sabe porque a mãe foi embora, não sabia onde ela estava. Então essa construção de correspondência, ela é uma tentativa de ponte feita por palavras. Mas é uma ponte meio estranha, meio confusa. E por vezes essa ponte mais afasta do que une. E ela é mais reveladora exatamente onde ela é mais confusa. Então, assim, ela não revela exatamente o que a filha tá esperando, mas vai revelar outras coisas. Então, assim, é um conto que eu gostei demais, o modo como ela conduziu, as respostas também da filha, né, que fica ali tentando entender. Tem um fragmento que eu achei muito bonito da filha respondendo à mãe, a filha nesse processo de tentar se reconciliar, né, também de todo o ressentimento acumulado. E ela escreve assim numa carta: Não penso muito na morte, na verdade. Pelo menos não tanto quanto você. Nenhuma das centenas de cartas que você me escreveu ao longo desses anos trazem qualquer sinal de alegria. Nenhuma delas. Como assim pedir que logo eu pose sorrindo em uma foto? Mas não acho que você precise se desculpar, ou que deva se sentir culpada de algo. Eu perdoei você há muito tempo e você devia fazer o mesmo. Só não me peça para sorrir, porque aí eu já não consigo. Se sorrio, pareço com você. E não é isso que me incomode. Mas sorrimos iguais, entende? Como se ser feliz doesse em algum lugar. Acho que não nascemos para sorrisos e tudo bem. Ainda podemos ser felizes do nosso jeito. Preciso só entender que jeito é. No conto História em 6 Movimentos, uma mulher acompanha o marido até a casa da família dele, porque está tendo uma reunião lá para uma despedida de uma matriarca. É uma história muito interessante porque a matriarca não morreu ainda e não fica muito claro se ela está doente ou se ela está muito velha, enfim, qual é a questão. Mas essa matriarca decidiu reunir a sua família para fazer uma despedida enquanto ela está viva. E essa despedida ganha ares de meio de festa. Só que essa nossa protagonista, ela não tá bem, na verdade ela tá bem deprimida, o casamento dela tá se deteriorando, tá praticamente acabado, e ela nutre ali um amor meio impossível, né? Então é nessa reunião de família, com todo mundo ali meio que confraternizando, né, celebrando as alegrias da vida, que ela vai se confrontar com toda a sua confusão sentimental, né? Ela que tá ali bem desintonizada do que tá acontecendo. A morte da matriarca aí funcionando como uma espécie de pano de fundo para fim de ciclo, né? No caso dela, esse fim do ciclo do relacionamento amoroso. Estou encolhida e longe das vistas de todos. Faz tempo que não choro e não sei mais como fazer. Me perco na minha súbita tristeza. Estou soluçando enquanto sinto um alívio, como se as lágrimas derramassem no chão o peso que está sendo viver. Choro sem saber muito bem o motivo. Choro porque não posso gritar. Alguém liga o rádio e um casal se forma, dançando desajeitadamente enquanto machuca a grama bem feita do jardim. Vó Aurélia dorme sossegada em sua poltrona de matriarca. Tento achar que essa parte da propriedade foi um estábulo em algum passado distante. E tá aí uma coisa para se aprender quando eu me divorciar: andar a cavalo. Perder o medo de altura seria o primeiro passo. Divórcios são um ótimo pretexto para um novo começo. Apesar de ter havido uma época na qual acreditei que aquele amor, que a avó Aurélia sempre dizia ter vivido, eu podia viver também. Achava que esse amor estava ao alcance de todos. Esse amor de amar para sempre, de querer ser enterrada no mesmo chão e todas essas coisas meio brontianas, meio idiotas. O último conto, Tírio L. da Lira, foi um conto que eu achei interessantíssimo porque fala do Álvares de Azevedo. Então, para quem, como eu, leu muito Álvares de Azevedo na adolescência, eu achei o máximo, todo um clima assim de Macário e de noite na taverna. E é exatamente isso. Então ela vai lá para a Universidade de Direito, Universidade de São Francisco, em São Paulo, a acompanhar a vida de 3 amigos poetas que por acaso existiram mesmo, né? Que além do Álvares de Azevedo, são o Bernardo de Guimarães e o Aureliano Lessa, que teriam fundado juntos a Sociedade Epicurista.
E é toda uma atmosfera ali de consumo, de haxixe, de bebedeira, desses estudantes que tocam o terror ali no bairro e que fazem umas festinhas bem estranhas, né? Quem leu Noite na Taverna imagina o que eu estou falando, porque vai rolar umas coisas assim. Esse é um dos contos onde você tem essa confrontação com a precariedade da vida, né? O conto começa com o anúncio de uma morte de vários estudantes. E você não sabe ali, não fica muito claro o porquê do entorpecimento desses poetas, se é por uma espécie de desejo de aproveitar a vida ou se por uma espécie de elaboração de luto, mas a questão é que eles começam a se entorpecer um bocado e a sua vida vira uma espécie de névoa, né? Já não fica muito claro o que é real e o que não é, o que é fantasmagoria e o que não é, e vão rolar uns insights aí no meio desses delírios. E você acredita mesmo que você foi transportado para São Paulo do século XIX, assim, né? Vai ter aquela famosa incursão no cemitério, assim, né? Nada muito surpreendente para quem conhece as histórias do Álvares de Azevedo, Macário, né? Os poemas do Bernardo de Guimarães, se não me engano, é a Festa dos Duendes, né? Que também tem uma coisa meio sabática, né? Então, assim, eu gostei demais, achei inusitado. Mas vem também com toda essa reflexão sobre a precariedade da vida, né, em rapazes tão jovens. O Álvares de Azevedo mesmo era tísico. E esse conto é uma coisa curiosa porque ele é narrado em segunda pessoa, né? Você tem um narrador que fica falando, você fez isso, você fez aquilo. Não vou dizer quem eu acho que está falando, tá? Porque você acha que seria um spoiler. Mas é um uso interessante, inclusive em outros contos ela intercala a primeira com a terceira pessoa, no caso em especial do conto que tem cartas. Mas eu vou ler um trechinho aqui de uma cena com Álvares. Você usou o Dauamesc para flanar sem sair do lugar em poucos minutos. Foi assim que as coisas começaram a parecer mais claras, tanto que sentou e escreveu por horas, talvez dias. As folhas todas você as misturou. Nem tudo era poesia. Um personagem submergia, Macário. As sessões com haxixe se prolongariam. Já não se conseguia um dia sem sua companhia. A lembrança dos colegas mortos recentemente desvanecia. Você gostou da sensação. A Maria Valéria Rezende faz a orelha desse livro, é uma orelha super entusiasmada, onde ela fala da Daniele como uma autora pronta. E isso é realmente uma coisa impressionante, porque a Daniele é uma autora realmente jovem, esse é o livro de estreia dela, e de fato ela tem um domínio assim da escrita muito bom. Ela tem um conhecimento de cultura muito grande também, porque, como eu falei, os contos são muito diferentes, ela traz elementos muito variados para as histórias. E ela tem uma voz, né? Eu acho que isso é o mais difícil de alcançar, assim, é você escrever um texto que parece ter sido escrito por você, né? Apesar dessas 4 histórias serem muito diferentes, a Daniele tem uma voz. E eu achei os textos gostosos, assim, foram textos que me prenderam, eu fiquei ali presa em todas aquelas atmosferas muito diferentes, muito variadas. Histórias do insólito e histórias mais realistas, então, assim, é realmente uma bela estreia. Então, só lembrando que quem quiser adquirir o livro é pelo Catarse, o link vai estar aqui embaixo. Bom, é isso então, esse ano então que está sendo o ano que eu tenho tentado ler mais autoras brasileiras, a gente acaba de ter aí uma autora do Rio Grande do Norte, né? Fico muito feliz. E chequem aí as redes sociais da Dani, as redes sociais da editora Escaleiras para mais informações. Beijinhos e até a próxima. Tchau!